No início, o cristianismo era parte, né, era conhecido ou reconhecido como uma seita do judaísmo, e os cristãos, por exemplo, Paulo, se ocupavam das sinagogas para a pregação do evangelho. Nas sinagogas, Paulo ensinava Cristo, apontava Cristo. E com isso, houve um levante, né, dos judeus, por parte dos judeus, do judaísmo, que trouxe então essa divisão, né, trouxe essa divisão, que de fato já existia dentro do contexto prático, né? Mas agora de forma que o ambiente também não era mais utilizado, ou não era visto com bons olhos. Então, é dentro desse desenvolvimento que nós vamos encontrar, então, a necessidade de se escreverem as cartas, né, até para a construção do próprio conteúdo do cristianismo, porque no princípio os cristãos se utilizam, como hoje ainda, dos escritos judaicos, né? A Bíblia que nós usamos hoje, ela é composta do Antigo e do Novo Testamento. No princípio, no cristianismo primitivo, o documento que se tinha era o Antigo Testamento, né? E as pregações, a evangelização que se fazia no decorrer do dia, dentro do contexto de conversa, no trabalho, eram por meio de tiras de textos que se tinha, e até nas próprias igrejas, que se tinha, igrejas que eram as casas, né, onde se encontravam, tinha esse material, e a partir desse material, com um texto escrito de um livro do Antigo Testamento, né, principalmente as partes onde se abordam, onde se enxerga Jesus especificamente, eram apresentadas para a comunidade. Então surge a necessidade por conta também do tempo e espaço, né? Surge a necessidade da escrita. Então Paulo, ele começa, né, a desenvolver o seu trabalho de escrita, escrevendo a carta aos Gálatas. E é muito interessante que, dentro dessa história, a gente vai ver que os evangelhos foram escritos na década de 60, enquanto a primeira epístola de Paulo é entre os anos de 49 e 51. Então, foi a partir dessa necessidade, até porque os cristãos testemunhas oculares dos acontecimentos já estavam também falecendo, e juntando com essa questão de ter o seu próprio cânon, né, ou a sua própria escritura, a sua própria interpretação do Antigo Testamento, dentro desse contexto que se desenvolve e que se inicia o trabalho de escrita do Novo Testamento.